Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, que é um programa pra gente compartilhar algumas coisas que a gente tá consumindo, falar sobre tudo aquilo que tem alimentado nossa mente, nossa criatividade, ou mesmo tenha sido nossa válvula de escape numa semana mais complicada, né? Aquilo que nos trouxe conforto ou revolta, sei lá qual emoção que possa ter trazido, despertado, né? Trocar recomendações podem ser de tudo, filme, série, livro, restaurante, passeio, cidade, enfim, experiências de maneira geral que você possa recomendar. Esse programa em particular tem um alerta de gatilho, pois ele fala de uma situação abusiva que aconteceu com uma mulher aos olhos de todo mundo. Eu vou recomendar uma obra que é um documentário sobre a seleção espanhola de futebol campeã da Copa do Mundo, mas não a de 2026, e sim a de 2023. Para quem não se lembra, 3 anos atrás, a Espanha foi campeã da Copa do Mundo de futebol feminino. E no meio da premiação, o presidente da Federação Espanhola protagonizou um dos momentos mais bizarros e assustadores dos últimos tempos. Ele segurou a camisa 10 da seleção espanhola pelo rosto enquanto ela estava recebendo a medalha e deu um selinho nela, de forma não consensual, obviamente. Em meio a efusivas comemorações pelo título mundial, Luís Rubiales, o presidente da Federação Espanhola, então presidente, vale dizer, cometeu esse ato que era apenas o último numa fila de vários atos de desrespeito em relação às jogadoras. Então vou recomendar aqui um documentário da Netflix chamado #SeAcabou, com acento no O, e tem como subtítulo Diário das Campeãs. #SeAcabou, Diário das Campeãs. É um documentário de cerca de 1 hora e 35 minutos, lançado em 2024, que eu só assisti hoje pela manhã. Esse ato criminoso que ofuscou um pouco a vitória da equipe, porque tomou conta das manchetes dos tabloides e jornais, tanto esportivos quanto policiais, mundo afora, talvez tenha chamado tua atenção, talvez você se lembre desse momento, mas com certeza você não conhece a história completa de Luís Rubiales e também do treinador, do então treinador da seleção feminina, que estava rompido com o vestiário, Jorge Vilda, isso aí, Jorge Vilda, que tinha um cargo de diretor de futebol dentro da Espanha, então ele era o cara que se dava renovações de contrato como treinador da Federação Espanhola de Futebol Feminino. O documentário é protagonizado por ela, Jenni Hermoso, mas também pela Alexia Putellas, que era a craque daquela seleção espanhola, então melhor jogadora do mundo, a Aitana Bonmatí, que também é a meio-campista cerebral, que já foi algumas vezes melhor do mundo, desde que o documentário foi lançado e desde que aquele ocorrido na final do Mundial de Seleções aconteceu em 2023. A Aitana Bonmatí é a atual melhor do mundo, craque do Barcelona, jogava ao lado da Alexia Putellas naquele momento. E você vê o ponto de vista de todas essas mulheres em relação a tudo que elas passaram até chegar naquele fatídico dia e o como aquilo se desenrolou num eventual pedido de renúncia e, enfim, uma reformulação da Federação Espanhola como um todo, graças às corajosas mulheres que se negaram a aceitar aquela situação. Mesmo com toda a pressão da Federação Espanhola, do departamento de marketing, todo mundo queria botar panos quentes naquilo e que a Jenni declarasse que não foi nada demais, que foi um momento de euforia entre dois grandes amigos. E a Jenni se negou a fazer isso, dizendo que não foi um momento de euforia com dois grandes amigos. Foi um abuso, um assédio. Foi isso que ela sofreu em rede nacional. Nem mesmo conquistando a Copa do Mundo, uma mulher teve o direito ao seu corpo resguardado. O direito ao corpo de Jenni Hermoso, a camisa 10 da Espanha, que foi campeã do mundo, foi violado. Mais uma vez, uma violência contra a mulher. E é por isso que eu dei o alerta de gatilho no começo do programa, porque ele toca nesse tema. Porém, eu achei um documentário lindo e muito sensível e muito poderoso, né, para os direitos das mulheres em relação a esse tipo de assédio no ambiente profissional. É claro que estamos falando de mulheres poderosas também, que fazem parte também de um círculo de atletas de elite, mas a história toda aqui, ela é tão factível e tão naturalizada, né? O documentário fala muito sobre as diferenças de tratamento da seleção masculina com a seleção feminina. E a gente veio aí de um título espanhol de Copa do Mundo, então achei que era hora de assistir esse documentário e, cara, gostei muito, me encantei, achei um grande trabalho da Netflix, um grande documentário, acho que é uma obra que vai ficar na minha cabeça por muito e muito tempo. Eu não conhecia a história inteira dessas mulheres, a história de Las 15, né, que eram as 15 jogadoras que, antes disso tudo, já tinham se negado a serem convocadas até que algo fosse feito e a situação delas
delas melhorasse. Elas tinham, por exemplo, que treinar sem ter acesso à academia da Federação Espanhola, porque ela só era liberada para os atletas masculinos. Vocês têm noção disso? Essa é uma das coisas pelas quais estavam lutando as jogadoras de futebol feminino, e dessas 15, 7 foram reintegradas ao elenco da Copa, outras 8 por birre para demonstrar poder. O Luiz Rubiales e o Jorge Vilda deixaram de fora da Copa do Mundo que a Espanha conquistou, e algumas delas que não foram para a Copa estão muito presentes e vocais nesse documentário também, porque fizeram parte de Las 15 e depois do movimento #SeAcabou, que foi um movimento iniciado pela Alexia Putellas de maneira totalmente espontânea, quando ela falou com a Jenny Hermoso depois de tudo, e a Jenny estava sofrendo muita pressão para dizer que não foi nada demais, e a Alexia manifestou através de um tweet que diz que chega, não dá mais, para mim já deu. Esse é o significado de se acabou. Ela disse, acabou, gente, acabou. Jenny, tamo contigo, valeu, é nóis. E o que você quiser fazer, vamos fazer. E aí todas as jogadoras, tanto atuais quanto antigas, e outros jogadores de vários outros esportes também, começaram a usar a #SeAcabou. Pressão que foi tamanha para derrubada. Contrariado, hein? Caiu o Luiz Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola. Gente, essa história é incrível, o documentário é primoroso, e eu espero muito que vocês assistam essa, verdadeira lição de luta e de guerra que essas mulheres lideraram nesse movimento tão importante. Muita gente chamou isso de uma versão do futebol espanhol do movimento Me Too, né? E foi algo no sentido em relação à reverberação, ao que isso trouxe. E acho que são movimentos não que compitam entre si, mas que são complementares, né? Então, fica a dica, #SeAcabou, Diário das Campeões, está disponível no Netflix. 1h35 de documentário, gente. Se você não curtir, cara, vem aqui e reclama nos comentários. Eu duvido que você não vai curtir. O documentário é absurdo e dá muito ódio o documentário inteiro, mas no final, caraca, dá um orgulho absoluto. Muito foda. E você, o que é que tem alimentado tua mente? Que tal você comentar no Spotify para mandar suas próprias indicações? Recomende algo para mim, para nossa comunidade lá na seção de comentários desse episódio. Para você que gostou, eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Siga nas redes sociais. Colabore com o Dedo da Minha Cabeça no Patreon, no Apoia-se ou na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o site dentro da minhacabeça.com.br. Escute também os episódios principais. Inclusive, muito obrigado por escutar esse episódio do meu pensamento extrusivo. Alegria e tranquilidade. Até a próxima. E valeu!